Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Target no YouTube. Eu sou Bernardo Tavares Vaz, sou CEO da Target, prestador de serviços, consultor para a área de negócios imobiliários, parcelamento de solos, incorporações, condomínios, apresentando um case aqui, iniciando a nossa apresentação, a nossa publicação de vídeos aqui em 2025 com relação a serviços prestados em 2024. Esse aqui é um dos serviços prestados por um cliente. A empresa loteadora, incorporadora, desenvolveu um projeto, um anteprojeto, na verdade. A empresa adquiriu uma área de terreno, uma gleba, próxima ao centro da cidade, uma cidade turística, numa região turística, cidade que compõe um conjunto de outras 4 cidades turísticas, estâncias termais no interior de Minas Gerais, e a empresa buscando desenvolver um estudo de viabilidade que informasse para o empresário e para os seus parceiros, investidores, o potencial de rentabilidade de um condomínio de lotes de médio alto padrão para a região, direcionado para o público residente e que trabalha na cidade. Não é para o público turista. Muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas gostam de desenvolver empreendimentos para locação para turista. Nesse caso aqui, o empreendimento é um condomínio mesmo, de lotes fechados para casas de médio alto padrão, nos moldes aí de um Alphaville, porém em menores proporções. Então a empresa estava precisando ter indicadores de rentabilidade, de fluxo de caixa, de necessidade de capital próprio, de comportamento simulado de vendas, e principalmente com relação ao movimento de dinheiro ao longo do período ali de implantação e conclusão das vendas lá no final do horizonte de projeto. A gente utilizou aqui a planilha da Target para fazer esse trabalho. Diga-se de passagem, loteamentos e condomínios, depender do condomínio, para que público, a forma que se precifica, a forma de se planejar a inserção mercadológica do produto no mercado, em função da renda das pessoas e da concorrência, é um dos empreendimentos mais rentáveis do nosso segmento de negócio, das incorporações, dos loteamentos. Tem uma certa dificuldade em se aprovar projetos? Tem, mas nada que seja um impeditivo. Todas as empresas que têm como foco, que têm como core business o desenvolvimento de loteamentos, conseguem aprovar os seus empreendimentos. Eu mesmo faço projeto de loteamentos e aprovo empreendimentos aí no prazo de 1 ano. Tem gente que fala que são 2, 3, mas desde que os documentos estejam corretos, e não haja tanta intervenção, principalmente ambiental, em área de nascente, em mata preservada, em sítio histórico, etc., você consegue se aprovar até menos de 1 ano. O processo de aprovação ele é feito via município e concessionárias, e no âmbito do Estado, quando alguns requisitos devem ser atendidos. Mas vamos lá, dados de entrada aqui na nossa planilha, avaliamos lá em 285 mil o valor de venda. Esse aqui é o valor conservador, o valor na verdade são 320 mil, a gente está trabalhando com um valor bem conservador para poder verificar o cenário inferior de comportamento do negócio, do fluxo de caixa do negócio. Aqui não há financiamento bancário, tá? Nós estamos falando de lotes, nós não estamos tratando aqui de uma incorporação imobiliária. A Caixa Econômica Federal não financia loteamentos. Havia um programa que chamava Produlote, ele está um pouco ali desativado, um pouco esquecido por causa do programa Apoio à Produção, que eventualmente abarca também a produção de loteamentos, desde que você venda também uma unidade habitacional ou um edifício habitacional com unidades independentes sobre esse terreno. Então aqui o financiamento é feito direto com a construtora. Okay? Então aqui a gente vai apresentar o fluxo de caixa, considerando que o financiamento é feito direto com o incorporador, aqui com prazo de obra de 24 meses, para se implantar o empreendimento já projetado, em trâmite de aprovação lá na prefeitura.
com o seguinte cenário: entrada de 30%, 30% intermediárias e 40% lá no final, né, quando o comprador ele paga lá no final, né, via recurso próprio ou via captação de financiamento bancário para a construção de uma determinada unidade sobre terreno. Então aqui eu vou até mudar o nome aqui, ó, não é a BITS, aqui é saldo conclusão de obras, com entrada de 30%, intermediárias de 30% e 40% na conclusão. Juros cobrados dos clientes na ordem de 12% ao ano, né? Isso dá 1% ao mês, né? E correção monetária de 0,5%. Tá? Todo financiamento imobiliário próprio, né, quando é operado pela construtora, seja casa, apartamento, seja loteamento, você precisa cobrar um juro do cliente, né, porque senão você vai perder ali a sua receita financeira, né? A gente está falando aqui, ó, a receita financeira nesse caso aqui, ó, está rendendo para o cliente, para a empresa, né, perdão, 17%. Né? Além disso aqui, se você não cobrar, é uma perda que você vai ter. A gente está falando aqui de 19.800.000 para 23.200. Né? Então a gente tem uma receita financeira aqui de 3.351.000 nesse empreendimento. Se a gente não cobrasse juro algum aqui, ó, né? Esse recurso aqui, ó, ele seria zerado, né? Você não ganharia nenhuma receita financeira, né? Você estaria financiando o seu cliente de graça. E não é assim que ocorre, né? Quando a gente financia alguém, a gente cobra juro. Né? Essa, principalmente na realidade que nós estamos enfrentando hoje aí em 2025, juros aí na casa de 13,75, né? Quando você vai operar empreendimento, empresa, você tira o seu recurso de determinada aplicação e vai colocar no meio produtivo. Né? Então, o mínimo que você tem que cobrar é a rentabilidade que você deixaria de ganhar lá na aplicação. Né? Aqui o valor do terreno, toda a formação de custo aqui normal que incide-se, né, sobre a tramitação do terreno aqui para a SPE, custos aqui com projeto de arquitetura. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o projeto que eu mostrei. Ver se essa folha aqui eu consigo mostrar para vocês. O que a gente está falando. Empreendimento super interessante. Aqui, como é que eu viro aqui no... empreendimento interessante. Ó. São lotes grandes, como eu disse, 2.000 metros, 2.800. Né? A gente está trabalhando com um valor mais baixo, mais reduzido, mas lá no futuro, um lote desse aqui não seria vendido por menos de 500.000, 480, 500.000, 520.000, não. Né? Os valores praticados aqui para o estudo de viabilidade, né? A gente considera que as vendas são feitas, né, antes da obra e durante a obra, por isso que o preço é reduzido. Depois de obra pronta, condomínio implantado, já casas construídas, né, que a gente reservou 22 unidades para venda posterior. Então esse valor é corrigido, né? Esse aqui é o empreendimento. Ele tem aqui a portaria, tem um lago bem bacana lá dentro, compondo aqui um paisagismo interessante, um quiosque aqui sob a água, né? Esse aqui é natural, tá? Essa reserva aqui é natural, essa água aqui é natural, essa vereda. Né? Um empreendimento muito bem desenvolvido, muito bem bolado pelo empresário, né? E ele se mostrou viável, tá? O que importa nesse momento é que, no estudo de viabilidade, a maior pergunta que os empresários fazem é quanto que eu vou precisar de gastar. Né? Eu tenho um determinado volume de recursos e eu quero saber se esse volume de recursos que eu tenho, junto com os recursos que vão vir via venda, né, dentro de um determinado cenário, serão suficientes para eu executar o empreendimento. Né? Obviamente, né, que quanto mais vendas a gente fizer, quanto mais rápido a gente fizer vendas, né, e quanto mais alto for o valor de venda, menor é a sua necessidade de capital próprio. Né? Então a grande pergunta que se faz, né, além da rentabilidade, né, o empreendimento ele pode ser uma maravilha de rentável, né? Ele pode dar 100% sobre o investimento. Né? Mas o empresário ele tem o recurso para fazer isso? Né? A grande pergunta é essa, não adianta, né?
o empreendimento ser mil maravilhas, né, devolver aí múltiplos do capital investido, mas o empresário não tem recurso. A gente tem que dosar a capacidade financeira, né, e de produção do empresário com, né, a realidade do empreendimento. Não necessariamente que o empreendimento se mostra com uma necessidade de capital maior do que a disponibilidade do cliente, do empresário, né, que esse empreendimento deva ser abandonado. Você pode fasear esse empreendimento, você pode fazer ele em fases, né? Você pode dividir esse empreendimento em 2, 3 fases. Inclusive a Caixa Econômica Federal, ela sugere nos empreendimentos apoio à produção que quando o empreendimento é muito grande, o horizonte de implantação é muito grande, o valor de recursos a serem aportados é muito grande, a gente divide ele em módulos. Então a gente faz ali a FRE 1, FRE 2, FRE 3 e vai apresentando para a Caixa na medida que o negócio for lançado. Isso reduz custo para o financiador, para o cliente, né, para o incorporador, para todas as pessoas envolvidas no processo. Mas esse empreendimento aqui ele se mostrou viável. Tá? Aqui a gente tem aqui uma rentabilidade aqui, ó. Aqui tem todo o fluxo de caixa, tá? Quem está acostumado aqui com os nossos vídeos, né? A gente coloca aqui todo o fluxo de caixa, tanto de vendas com financiamento direto com a empresa, né? Quanto com vendas feitas via Caixa Econômica Federal, né? A Caixa Econômica Federal está aqui, ó. Esse aqui, ó, tá zerado porque a gente não está fazendo venda via Caixa, mas o fluxo de receitas via Caixa Econômica Federal, ele é dado todo aqui nessa linha aqui, ó. O que é a receita que vem da Caixa, né? Só pontuando essa questão aqui. São os 80% que a Caixa vai financiar para o cliente, né? Caso o cliente opte em financiar esse montante na Caixa, né? Os outros 20% o cliente dá de entrada. Vamos supor que a gente faz uma venda aqui, ó. Né? Então aqui você tem uma entrada de 57 mil e 9 mil, né? A Caixa vai aportando à medida que o cronograma de obras vai avançando, né? Para a empresa incorporadora, né? Não é o caso aqui são vendas diretas pela incorporadora. A gente tem aqui um fluxo de caixa que compõe só valores recebidos pela incorporadora. Aqui a gente faz sempre com 2 regimes de tributação, RET e presumido. Né? Aqui a gente compõe todos os custos, lança no fluxo de caixa valores positivos, valores negativos. E chegamos aqui no valor financeiro pelo RET de 7 milhões e 31. A diferença de 640 mil para o regime do lucro presumido. Né, com VPL aqui de 2.594 e um retorno anualizado de 47,81. Muito bom, rendimento viável, interessante. Né, cabe agora ao cliente lá tomar a decisão de prosseguir ou não, em função desse cenário aqui, ó, dessa curva S. Aqui a gente tem a exposição máxima de capital dele, ó, 6 milhões e pouco, né, para um custo de obras aqui estimado, calculado pela Target, né, dentro aqui dos nossos parâmetros, né, de cálculo de custo de construção, de orçamento de obra, né, valor aqui de 9 milhões, ó, 9 milhões e 85, a necessidade de capital próprio dele para esse empreendimento aqui, na ordem aqui de 7.300, né, ou seja, né, com a Caixa Econômica Federal, o empresário ele tem uma entrada de recursos mais otimizada, né? Quer fazer uma simulação aqui para ele, supor que ele venda 350, ó. Vamos ver como é que se comporta a curva S. Você vê que os valores de saída eles vão sendo reduzidos, ó, né? E os valores de entrada vão se tornando cada vez maiores e mais curtos no espaço de tempo. Uma questão importante é o orçamento de obra. A gente sempre trabalha com o incremento, né? Eu coloquei aqui 15% devido à incerteza. Vamos voltar isso aqui para 10, ó. Isso aqui chama erro orçamentário. Se você deixar isso aqui em 0, considerar que o erro foi mínimo, né? A gente tem aqui então uma redução, né, na curva S, no prazo, na verdade, né? A gente reduz bastante o prazo de execução da obra. Mas a sensibilidade mesmo desse empreendimento, ele está no valor de venda. Né? 420 mil faz toda a diferença no fluxo de caixa. A sua exposição de capital ela vai ao mínimo, né? Você trabalharia praticamente aí com recursos originados pelas vendas, né? Mas não é um cenário assim confortável.
né, vamos considerar que você toma essa decisão, considerando que